Pois não, pessoal, a gente vai agora dar continuidade à aula 3, porém falando da unidade 4. Unidade 4 com o tema Avaliação da Aprendizagem em Matemática numa Perspectiva Crítica. Vamos introduzir o assunto com uma situação real, exposta pelo Hoffman, que é uma autora que está no nosso caderno de estudo, que ela traz a seguinte situação. Minha filha traz para casa sua prova bimestral de matemática. Juliana cursa a segunda série do Ensino Fundamental 1. E observe uma das questões que diz: Leonora tem 15 balas, Leonel tem 8 balas. Quantas balas Leonora tem a mais que Leonel? Juliana responde: Leonora tem 7 balas a mais que Leonel. E resolve a questão da seguinte maneira: 8 mais 7 é igual a 15. A professora traça uma cruz grande na operação que Juliana fez para resolver o problema, considera absolutamente errado a questão e corrige ao lado: 15 menos 8 é igual a 7. Perceba, entretanto, que Juliana, segundo o princípio de reversibilidade proposto por Piaget, diga-se de passagem, encontrou uma alternativa de solução. Analiso, por outro lado, a expressão a mais presente no exercício e me reporto a pesquisas que comprovam a dificuldade das crianças na compreensão dessas expressões. Gente, é perceptível nesse exemplo de avaliação uma ação arbitrária do professor, primeiramente. Além de perceber uma incoerência na construção textual do problema proposto, a qual remete e induz uma interpretação errônea e oposta ao que se pede. Analisando o papel do professor nessa ação específica, pode-se perceber ainda que o mesmo esquece que o aluno, no seu processo de construção do conhecimento, tende a uma autonomia processual. Ou seja, a aluna Juliana, usando o recurso de reversibilidade, prova, com sua estratégia de resolução, a sua autonomia e interpretação para a resolução do problema proposto. Ela usa outro caminho, ela passa a usar outro caminho que com certeza é diferente do que foi apresentado pela professora e tem sucesso na resolução, mas a professora, naquele momento, não foi positivo isso para a professora e ela também não age de forma positiva. Segundo a ideia da própria autora citada, Hoffman, toda avaliação deve ser abrangente, considerando e respeitando as etapas do desenvolvimento cognitivo, seja na matemática, na conservação de quantidade, na inclusão hierárquica, na própria reversibilidade, como foi mencionado, entre outros também. Dessa forma, tendo essa oportunidade de avaliação abrangente, podemos garantir um processo real de construção de conhecimento pautado numa matemática indutiva e intuitiva, uma formação baseada na autonomia de ações. A construção dos conceitos matemáticos se torna fácil num processo de construção voltado para situações do cotidiano do aluno, oportunizando ao próprio aluno questionar-se e se avaliar durante todo o processo da construção do conhecimento matemático, já que está sendo no meio, no seu cotidiano, no que ele tem noção ali da prática. Garantindo assim que questionar-se e questionar é premissa básica para uma perspectiva construtivista da avaliação, transformando o processo então feito numa cadeia realmente construtiva, gradual e segura para esse aluno. Então, a avaliação, nesse momento, precisa ser dessa maneira. A proposta de uma avaliação abrangente, coerente ao desenvolvimento cognitivo do aluno, leva-nos a pensar que o diálogo pode ser um elo fundamental e necessário entre o professor e o aluno durante o processo de construção do conhecimento e principalmente no que tange à avaliação. Lembrando que a avaliação não se apresenta no final do processo como um instrumento de medição de resultados, para quantificar resultado, e sim como um elo de construção essencial e indissociável da educação. E os documentos oficiais propõem uma avaliação processual no desenvolvimento cognitivo, propõem essa avaliação processual do desenvolvimento cognitivo no processo de construção do conhecimento. Ou seja, uma avaliação do processo de aprendizagem não é apenas no final de uma unidade. A avaliação ela é diária, Ela é diária ali do processo. A gente
perceber os avanços ali do aluno, né? O que ele deu conta, quais são as dificuldades que ainda é necessário ainda superar. Então não é simplesmente quantificar no final do processo com uma avaliação, certo, gente? A gente finaliza aqui então nossa aula. Um abraço aí para vocês. A gente agora vai para a quarta aula para a gente finalizar nosso material então da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Matemática 1. Abraço a todos aí, tá, gente? Obrigado pela atenção de vocês.